presidente Bolsonaro é um grande homem, é um ótimo homem, é uma ótima pessoa. Eu gosto muito pessoalmente dele. O presidente Bolsonaro se manifestou depois do julgamento. Aqui, Está vendo obrigado aqui, pela se coloca. oportunidade. Vivemos um momento ainda de intranquilidade no Brasil, por causa especial da criatividade de alguns. Ontem eu fui ao Supremo, a decisão foi na última hora, vocês surpreenderam. Hoje resolvi não ir. Motivo? Obviamente eu não sabia o que ia acontecer. Mas vamos lá. Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. E não é da boca para fora. Eu vou demorar um pouco, mas tem muitas novidades para vocês. Vamos começar no final. Quando as eleições se acabar. No dia 2 de outubro, 2 de novembro, alguns de vocês estavam lá na Alvorada e eu fiz um pronunciamento à nação. Coisa rara, né? Fiz um pronunciamento lido à nação. Eu vou ler apenas um parágrafo desse pronunciamento, que infelizmente não está no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Olha lá, o terceiro parágrafo, bem curtinho. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Vamos começar no final. Quando as eleições se acabar. No dia 2 de outubro, 2 de novembro. Não, isso já vi. Alguns de vocês estavam lá na Alvorada. Vamos avançar. Para mim, para que tivesse mais acesso aos respectivos ministérios. No dia seguinte, ele foi atendido em tudo. Voltou depois a entrar em contato conosco e pediu que eu nomeasse os comandantes militares indicados pelo presidente eleito Lula da Silva. Foi que eu fiz. Em dezembro, nomeamos 2 comandantes. O outro saiu mais no final. Atendi ao presidente Lula. Se tivesse qualquer ideia de força, não deixaria os comandantes do Lula assumir. 30 de dezembro de 22, o dia que eu viajei para os Estados Unidos. Mas, antes de viajar, eu fiz uma live que, lamentavelmente, não estão nos inquéritos do senhor Alexandre de Moraes. Como hoje eu vi na mídia, já que eu não estava lá, advogado reclamando de um vídeo que ele botou, mostrando a parte mais agressiva, vamos assim dizer, do quebra-quebra. Estou vendo isso junto com fala em vocês, está no ar. o próprio Zé Múcio, há pouco tempo, no programa Roda Viva, falou que o que aconteceu de 8 de janeiro não foi golpe. Como ex-presidente Temer falou a mesma coisa. Como ex-ministro Jobim também falou. Depois ele voltou atrás. E, na verdade, o resumo que eles falaram é o seguinte: golpe tem povo, mas tem tropa, tem armas e tem liderança. 2 anos de investigação não descobriram quem, porventura, seria esse líder. Nossa, é uma dificuldade. Assim, eu estou vendo isso junto com vocês. As coisas que o presidente está falando são verdadeiras. Mas o que é essa entrevista? Qual o objetivo dessa entrevista?
É ele apresentar uma defesa dele na porta do negócio? Não. Essa é a audiência que diz se ele deve ser julgado ou não. Ninguém nem discutiu o mérito, nem as questões factuais não foram apresentadas hoje. Absolutamente não foram. Então, o que eu havia sugerido e o que eu acho que deveria ter sido feito? 3 mensagens para a imprensa repetir, sem parar. Mensagem 1, eu estou até com a minha cola aqui, rascunho. O que vimos hoje tem nome, vamos dar nome às coisas, é uma caça às bruxas. Lawfare. Por que essas palavras são colocadas? Caça às bruxas, lawfare. Porque isso chama manchete. Porque quando você utiliza esse termo, o Trump só postava assim, witch hunt, caça às bruxas. Isso gera manchete. Qual é a manchete? Bolsonaro diz que é vítima de uma caça às bruxas. Pum. Domina o noticiário. A imprensa não consegue usar outra manchete. Sugeri para dizer: ninguém que tenha ouvido as alegações dos advogados pode tapar os ouvidos e fingir que isso é um julgamento normal. Sem acesso às provas, sem prazos, num tribunal sem competência e cheio de impedimentos. Um julgamento a toque de caixa, 13 vezes mais rápido do que o do mensalão, que se existisse para condenar bandido de verdade, a gente estava melhor que El Salvador. Você chama atenção para as ilegalidades e faz uma comparação com El Salvador e cola no STF a pecha de leniente com o narcotráfico e perseguidor do processo político. Ponto 2, repercussão internacional. O mundo está vendo o que está acontecendo. Estão envergonhando o nosso país para o mundo inteiro. Quando falam lá fora que eu estou passando, ninguém acredita. Parece que é coisa de República de Bananas e, obviamente, isso tem consequências. Por que esse ponto? Porque você deixa claro de que você está expondo o que está acontecendo ao mundo. Isso é um gancho para a questão das sanções. E o ponto 3 é o contrário do que ele disse. Ele disse, isso parece uma coisa pessoal. O ponto 3 é, não sou eu quem está no banco dos réus, mas as milhões de pessoas do maior movimento político da história do Brasil que eu represento. Querem esmagar na base da força um movimento que não conseguem derrotar nas urnas de forma justa. Eu sou só um símbolo, mas no banco dos réus estão todos aqueles que acreditam em Deus, pátria e família. Eles não suportam esses valores e consideram eles atrasados, que ameaça a visão deles de mundo. 3 pontos para passar. Essas bruxas, o mundo está assistindo. Quem está no banco dos réus é você. É você que me apoia. Eu deixo vocês julgarem se isso seria um storytelling melhor. E por que precisa dessa... De novo, copia o dever do Trump. As 3 coisas que eu disse, exceto o mundo inteiro está assistindo. Né? O Trump até chegou a usar, a gente está parecendo uma república de banana, etc, mexer com o brio americano. Mas os 2 outros... Primeiro, as pessoas gravam 3 pontos. Não adianta você fazer um julgamento, fazer uma entrevista coletiva e falar, não, olha aqui, no dia tal eu trouxe isso em 2022, eu fiz uma live que não está nos... O que esse cara está falando? Não entra, não tem construção, não tem princípio, meio fim, não tem nada. Não tem nada. As pessoas gravam 3 pontos. Trump fazia isso. Ele repetia o mesmo ponto 47 vezes. O jornalista perguntava um troço, ele ia lá e usava aquilo como oportunidade para repetir um daqueles pontos. O jornalista pergunta para você, mas presidente, e essas acusações, etc, você vira só. Veja só, minha filha, você vê o tamanho desse julgamento. Babá. Olha só, por que o Supremo não age assim com traficante? Olha o Champinha, olha não sei quem, babá, e aí você, pum, repete o primeiro ponto. O jornalista faz uma outra pergunta, pum, você enfia o segundo ponto. E acabou. Só tem isso para o noticiário falar a seu respeito. E você, com isso, dá a última palavra e domina o noticiário. Normalmente eu cobro caro para fazer isso, mas eu estou fazendo isso no ar, de graça. Já que eu não posso falar com o presidente Bolsonaro. Hoje, não posso deixar de elogiar a
o presidente, na verdade, os deputados da Comissão de Relações Exteriores e Defesa da Câmara dos Deputados, porque hoje o deputado Felipe Barros anunciou algo, duas coisas absolutamente espetaculares. Primeiro, que o Mike Pence foi convidado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a CREDEM, para comparecer ao Congresso Nacional e explicar a interferência da USAID na democracia brasileira. Coloca o vídeo do Felipe Barros aí para a gente, por favor. Agora, requerimento número 10 de 2025 do deputado Sóstenes Cavalcante requer que seja submetida à deliberação do plenário dessa comissão, nos termos regimentais, o convite ao senhor Michael Benz, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, para falar sobre a interferência da agência dos Estados Unidos, USAID, no desenvolvimento do Brasil. Relembra a todos do acordo que foi construído, com a alteração do texto feita pelo acordo a pedido do deputado Arlindo e com o compromisso dessa mesa de fazer uma mesa diversificada com o nome que será encaminhado pelo deputado Arlindo em breve. Para encaminhar a favor por 3 minutos, passo a palavra ao autor do requerimento, deputado Sóstenes. Presidente, haja visto o acordo e a aquiescência de todos os colegas, eu nem preciso usar todo este tempo, só para agradecer os colegas o bom entendimento, e como a gente tem uma pauta extensa e não quero usar todos esses 10 minutos para atrasar os trâmites de votações de outros requerimentos importantes nessa comissão, eu agradeço a todos os colegas o apoio e vamos à votação. Muito obrigado. Questiono ao plenário se há necessidade de passar a palavra para algum parlamentar fazer uso contrariamente ao requerimento. Como houve acordo, então passamos à votação. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Só para vocês entenderem o que é esse requerimento. Em primeiro lugar, parabéns ao deputado Felipe Barros e ao deputado Sóstenes Cavalcante. Eu gosto muito do deputado Sóstenes Cavalcante. Ele tem uma certa habilidade, um conhecimento político que são meio raro nesse mundo bolsonarista, que eu acho que tem muito valor. E acho que o PL está com uma boa liderança na mão e esse requerimento foi muito inteligente. E deu uma lambada na esquerda, né? Tem até uma reportagem do Metrópolis, que eu acho que eu não tenho aqui para colocar, não sei se tem, que diz assim: PT cai em armadilha bolsonarista na Comissão de Relações Exteriores. Só o Sóstenes mesmo para conseguir botar os caras numa armadilha e o Felipe Barros. Parabéns para ambos. Mas o que isso significa? Significa que o homem que denunciou todo o escândalo USAID, vou recapitular aqui para vocês, USAID é a agência, USAID é a agência do governo americano que financiou que financia ajudas humanitárias, etc., mas que basicamente financiou a ditadura do Alexandre, que financiou todos os acordos de cooperação com o TSE, explicou para o TSE como fazer censura sob combate à desinformação, ensinou mesmo, financiou a empresa de software para fazer monitoramento de rede social, financiou a agência de checagem de fato, financiou basicamente toda a estrutura que criou esse combate à desinformação do inquérito das fake news com o dinheiro do pagador de imposto americano. Segundo o Mike Pence, que é esse que vai depor no Congresso brasileiro, segundo o Mike Pence, se não fosse a USAID, Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. Então, este cara, tomara que ele aceite, que foi convocado para depor no Congresso brasileiro. Cara, isso é uma bomba. Porque, com certeza, esse depoimento vai desencadear uma investigação mais longa. Não fosse só isso, outra menção honrosa, e isso vale um pouco para aqueles que... Teve deputado que ficou falando assim, para que serve comissão? Presidência de comissão não serve para nada. Presidente de comissão não serve para nada? Tá aí, pô. Você vai achar o fio da meada da interferência americana na eleição brasileira? Eu pergunto, ministro Alexandre de Moraes, como é que é aquela história de que não somos mais colônia? Como é que é aquela história? Não somos mais colônia? Exceto quando a USAID bancava o teu trabalho. Ou seja, 11h59, vem em mim, Joe Biden, vem em mim dinheiro americano para financiar a minha censura, me ensinem a censurar. 00:01,
Não somos mais colônia. Vamos puxar esse fio da meada. E cadê os deputados que diziam que não valia a pena, que a presidência da Câmara não importava, que era melhor não fazer, que era melhor não apoiar o Mota, porque não sei o quê. Amanhã a gente vai falar sobre anistia. Amanhã a gente vai falar sobre anistia. Porque não vai dar tempo de falar hoje. Mas está aí. Disso a gente pega um relatório, do relatório a gente leva nos Estados Unidos, nos Estados Unidos a gente consubstancia os pedidos que a gente vem fazendo. Muito bom. E ainda aprovaram, eu acho que a gente não tem mídia aqui para isso, mas aprovaram uma moção de apoio ao deputado Eduardo Bolsonaro. Que coisa linda. Que coisa linda. Olha, quando tem que criticar, critica. Quando tem que dar os parabéns, parabéns. Deputados Felipe Barros, Sóstenes e os demais que participaram desse processo. Agradeço a enorme audiência. Quero dizer para vocês que tem dias que são bons, tem dias que são ruins. A gente tem que falar a verdade como ela é. E o meu compromisso com você é sempre esse. A verdade. Doa quem doer. Olá, meus amigos do canal Endireitei. Acabamos de ouvir a análise de Paulo Figueiredo Filho, comentando as recentes declarações do nosso eterno presidente, Jair Bolsonaro, que, como sabemos, tem sido vítima de uma perseguição implacável por parte do judiciário. Neste vídeo, trago algo que tem repercutido bastante nas redes sociais. Uma fala firme e corajosa de uma cidadã comum, certamente de direita, que deu uma verdadeira lição na cantora Anitta. Durante um de seus shows, como de costume, marcado por apelos à vulgaridade, a artista resolveu mencionar os presos políticos do 8 de janeiro em tom de crítica, numa clara defesa da narrativa da esquerda. Assista ao vídeo e entenda o contexto. Ô, Anitta, deixa eu te mostrar uma coisa. Essa aqui é uma paredinha de concreto, tá vendo? Ó, e esse aqui é um batom vermelho. Ó, vou fazer um desenho aqui, tá? Vou até pintar, ó. Tá? Aqui, ó. Sujei, tá vendo? Ó, sujei com batom vermelho, ó. E é um batom bom, um batom caro, que eu tô estragando só pra você ver. Isso aqui é bucha, sabão em pedra e água, tá vendo? Aí você faz assim, ó, você pega uma bucha, sabão em pedra e água. Aí você vem aqui, ó. Aí você vai lá e lava, tá? Aí você passa ali, ó, tá vendo que já tá diluindo, ó? Eu tô soltando, ó. Ele vai ficando assim, mas é porque ele tá soltando, tá vendo? Olha lá, ó, umas esfregadinhas, sabão, ó. E esse sabão aqui é até a gente que faz aqui em casa mesmo, nem sabão de marca, ó. Tá vendo? Ó, umas esfregadinhas lá, ó. Você já consegue ver que saiu, tá vendo? Vou tacar uma aguinha ali, vamos tirar pra ter a prova, né? Ó, olha lá, ó. Olha lá, ó. Vou jogar lá, ó. Olha lá, cadê? Cadê o coração que eu fiz? A bolinha vermelha que eu fiz de batom. Hein? Cadê? Já saiu. Eu esfreguei só um pouquinho. Se eu esfregasse mais, ainda ficaria até melhor. Então, Anitta, você acha mesmo que uma pessoa que riscou um pedaço de concreto merece ficar mais de 10 anos na cadeia, longe dos filhos pequenos? Você acha, Anitta? Você acha que uma riscadinha de batom é o suficiente para tirar a liberdade de uma mãe de família honesta? Fica aí gritando sem anistia no carnaval. Pode gritar sem anistia, Anitta. Um dia você vai ter que prestar conta também de toda essa maldade, porque isso pra mim é maldade. É maldade. Eu tenho um filho, Anitta, eu rezo todos os dias. Eu peço a Deus para que ele nunca deixe pessoas como você cruzar o caminho do meu filho, para que Deus afaste da vida do meu filho mulheres iguais a você. Para mim, você não é um artista. Para mim, você é uma vergonha. Você é má. E me dá vergonha quando eu lembro que você é do mesmo país que eu, Anitta. Muito decadente você. Pois é, minha gente. As redes sociais não mentem. A maioria da população brasileira ainda é composta por pessoas de bem, tementes a Deus, que valorizam a lei, a ordem e o respeito ao próximo.
Em poucos minutos, essa senhora desmoralizou a pseudo-cantora Anitta, ícone da esquerda sorrateira, e expressou com clareza o sentimento de indignação que tantos brasileiros têm ao ver figuras públicas tentando deslegitimar a dor de quem pensa diferente. Essa ideologia nefasta, que usa artistas e influenciadores para atacar seus opositores ideológicos, precisa ser desmascarada, e o povo está fazendo isso. Se você ficou até aqui, peço que deixe o seu like para ajudar este vídeo a ser recomendado no YouTube. Comente também o que achou da coluna do Paulo Figueiredo e da resposta dessa brasileira consciente à cantora Anitta. Meu nome é Victor Moreira e aproveito para pedir que, se possível, considere fazer uma contribuição para o canal. Desde fevereiro de 2023, o YouTube retirou nossa monetização e só conseguimos continuar esse trabalho graças ao apoio de vocês. Muito obrigado pela sua audiência e pelo carinho de sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Tenham todos um excelente final de semana.